Ontem falamos sobre as possibilidades, os versículos, né? Veja aí a parte 1, senão não entende, né? Que a grande proximidade de Maria Madalena com Jesus foi o vídeo de ontem, tá? É só colocar Maria Madalena, Joilson de Assis e Maria Madalena, Joilson de Assis, e aparece o vídeo explicando direitinho, ao vivo. Foi até um assunto que foi pego de surpresa, mas foi muito bom, tá? Eu já ouvi umas 5 vezes. Então, ficou muita gente interessada em saber mais informações, né? Eu provei na Bíblia a questão de Maria Madalena ser a primeira mulher a ver Jesus, um abraço, ela com Maria, né? Ela nunca abandonou Jesus, ela ficou chorando no túmulo sozinha, né? O comportamento de Maria, de uma mulher totalmente apaixonada, né? E também as provas bíblicas que dão a entender que Cristo teve família, e que isso não mudaria nada, na minha opinião, seria até melhor, né? Cristo ter filhos e família, né? Porém, e aí eu falei sobre a existência de grupos secretos, né? A existência de grupos secretos que apoiavam Cristo. E contei o mistério. Então muita gente pegou assim no ar, né? Que grupo secreto é esse, pastor? Que grupo secreto é este? Deixa eu ver aqui como é que está a iluminação. Tá boa? Porque se a iluminação não estiver boa, fica com os olhos vermelhos, né? Então, estamos ao vivo. Olha aqui, ó, o volume aqui, ó. Que grupo secreto é este? Deixa eu ver aqui como é que está a iluminação. Tá boa? Essa iluminação. Então, eu revelei uma pontinha. Agora eu posso revelar o resto, tá? Então é o seguinte: a igreja, ela não aceita essa parte da família de Jesus, nem da família de Maria, né? A igreja mãe não aceita. Mas, como a igreja mãe é dividida, temos vários tipos de catolicismo. Tem o catolicismo romano, tem os ortodoxos. Então tem muita gente também na igreja ortodoxa que apoia essa crença, e tem até santos filhos de Jesus, né? Santa Sara. Então, foi dito ontem que possivelmente Cristo era esposo de Maria Madalena. Isso e eu provei na Bíblia situações que dão a entender este fato. Quem é que está me entendendo? Então veja o programa de ontem, ou coloca assim, Maria Madalena, Joilson de Assis, né? O grupo secreto que eu revelei, né? Chefes dos grupos secretos seriam José de Arimateia, a mulher de Pilatos, Pilatinha, e Nicodemos. Agora, da onde veio esse grupo? E qual foi o primeiro contato que eu tive com esse grupo? Se vocês me perguntarem, eu responderei, tá? A questão Jesus é o nosso Deus, é o Deus encarnado, né? Jesus é o nosso Deus encarnado, mas Jesus também era homem. E a igreja ortodoxa acredita que Jesus Cristo teve esposa, que era Maria Madalena, e teve 2 filhos, uma filha, 2 meninas, uma menina, 2 filhos, né? Santa Sara, Cali, seria filha de Jesus, né? E Maria Madalena, Então esse grupo secreto foi a primeira vez que foi revelado no YouTube, né? Sobre isso. Existem vários grupos secretos. Agora, grupos secretos que apoiavam Cristo, né? É também a primeira vez no YouTube que se fala, tá? Que grupo secreto é esse, pastor? Que grupo secreto é esse? Então eu falei sobre e mostrei na Bribado. Como é que tá o som? Só tá bom? Que grupo secreto é esse, pastor? Que grupo secreto é esse? Eu mostrei na Briba, né, que esse grupo secreto existia e que os chefes deles eram José de Arimateia, né? José de Arimateia, deixa eu ver aqui, peraí, que me ajuda aqui? Pronto, aqui, pronto. Estou respondendo no zap. Ok. Então, se vocês me fizerem pergunta, que grupo
Que grupo era esse, pastor? Então vamos, pronto. Quem é que me pergunta mais para eu estar legalizado? Hein? Então assim, a ideia de que Jesus Cristo fosse casado, isso é uma ideia pessoal, tá? Isso não é uma pregação para você passar a acreditar nisso. Agora, para mim é uma realidade, eu acredito, tá? Eu acredito firmemente, mas é uma coisa assim como se fosse que eu já nasci com isso, né? Para mim não muda em nada, né? Agora o grupo secreto você vai ficar admirado, que grupo é esse, tá? E eu tive um encontro com esse grupo. Vem Maria! Sobre a Maria Madalena, ela foi a primeira mulher a ver Jesus Cristo. Ela tentou abraçar Jesus Cristo, que isso não era costume de mulher, tá entendendo? As mulheres que seguiam Jesus, a maioria delas eram casadas, né? E Maria Madalena correu para abraçar Cristo, né? E Cristo disse: não me toque. Houve um romance muito bonito, e eu acho que um amor e uma mulher não faria Cristo menor do que ele é. Ele é grande, ele é Deus, tá? Então, isso nos daria até uma boa ideia, né? Os filhos de Cristo foram omitidos, segundo a Igreja Ortodoxa, porque a perseguição dos judeus, né? Maria, ela viveu até os 90 anos, morreu na casa dos discípulos e era chamada de mãe. Jesus, né, foi aos céus. A primeira pessoa a ver foi Maria Madalena. Veja a primeira parte, por favor, que ela ficou chorando. Todos os discípulos, ela foi, anunciou para os discípulos que Jesus Cristo tinha ressuscitado, que Jesus Cristo não estava no túmulo. Todos vieram, depois todos foram para casa e ela ficou chorando de joelho, porque a Bíblia é bem clara que ela olhou em meio às pernas dela e viu um homem e pensava que era o jardineiro, mas não era. E aí ela começou a falar com essa pessoa. Cristo veio por trás e disse: Maria. Não, Cristo veio, ela pensou que era o jardineiro. Então ela não conheceu Jesus. As 4 vezes que os discípulos apareceram, que Jesus apareceu para os discípulos no livro de João, nenhuma das 4 vezes os discípulos não conheceram Jesus. Inclusive os discípulos almoçaram com Jesus, comeram peixe, né, com Jesus. Então houve 40 dias de relacionamento de Jesus com os discípulos, mas toda vez que Jesus Cristo aparecia, eles não conheciam Jesus. Discípulos de Emaús, tá? A primeira pessoa que pregou o evangelho foi Maria Madalena. O relacionamento de Maria Madalena com Maria, mãe de Jesus, era muito íntimo. Elas estavam na cruz, elas estavam seguindo Jesus. Tinha outras mulheres também que serviam a Jesus com os bens. Essas mulheres eram mulheres de homens muito poderosos, inclusive o grupo secreto que apoiava Cristo. Esse grupo secreto que apoiava Cristo, ele é tão secreto, que ele vivia entre os judeus, entre os romanos. Quem é que tem alguma pergunta para fazer para mim? Que grupo secreto é esse, pastor? Então assim, essa parte aí, as pessoas ligaram muito para mim, mandaram muitas mensagens. Pastor, que maravilha, né? Uns ficaram cismados, outros ficaram: rapaz, que coisa. Outros acharam linda a história do amor de Maria Madalena com Jesus, né? Eu vi o vídeo ontem, pastor. Então quem não viu, veja, tá? O vídeo foi feito ontem, como é feito agora, não tem nada escrito. Tem aqui um copo de café e eu falando: que menino bonito, meu Deus. A minha mãe dizia que eu era o homem mais bonito do mundo. Você acha que minha mãe é mentirosa? Então foi provado ontem, mostrado na Bíblia, né? O relacionamento de Maria com Jesus sempre foi muito próxima. Maria agia como nora, depois agiu como esposa. No túmulo, ela disse: você roubou Jesus? Me diga onde é que ele está, que eu vou buscar o corpo. Só uma mulher que ama fazia isso. Pedro foi para casa, João, o próprio João que escreveu, foi para casa. E olha que João era irmão carnal de Jesus, filho de Maria com José. E houve um grande amor, né, entre os dois, né? Isso a religião tradicional não vai aceitar, só deve aceitar daqui uns 10, 15 anos, que as coisas vêm à tona, né? Mas e outras pessoas não se acordaram para essa realidade. O texto mostrando todas as dicas, o texto mostrando Maria Madalena seguindo Jesus,
o texto mostrando Maria Madalena lavando os pés de Jesus, o texto mostrando a intimidade da família de Madalena com Jesus, do irmão dela também, né? E depois mostrando a própria intimidade de Maria Madalena com o próprio Jesus, que correu para abraçá-lo e agarrá-lo quando viu que ele estava vivo. O comportamento dela foi maravilhoso. Eu acho que Jesus Cristo teve duas mulheres maravilhosas na vida, que foi Maria, a sua mãe, a Santa Maria, a qual eu reverencio, Santa Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, tá? Então eu sou fã de Maria Madalena. Entendeu como é a coisa? Nenhuma mãe é mentirosa, pastor, tá vendo? Tá vendo? Então assim, as duas Marias de Jesus, sim, as duas Marias de Jesus. Para mim, como teólogo, sacerdote, essa realidade aumenta mais ainda o meu bem, meu amor por Jesus, né? Eu sei que é algo assim muito estranho para algumas pessoas, Jesus ter mulher, mas a mulher não ia condenar Jesus. Uma vida conjugal de Jesus com a mulher ia mostrar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E que Deus, a sombra de Deus não desceu sobre Maria, sua mãe. Então, Cristo teria uma vida normal, uma vida privada, né? E esse grupo, agora vamos para o grupo. O que é que eu falo sobre o grupo? Ontem eu falei sobre, na Bíblia, eu mostrei na Bíblia a existência de um grupo secreto que acompanhava Cristo. E esse grupo secreto já esperava Jesus Cristo. E esse grupo secreto nem era judeu e nem era romano. E eu vou dizer a origem deles para você, tá? Fala do grupo, pastor. Então essa é a parte 2, né? A parte 1 foi de ontem, por favor. Se você ficou... calma, ontem eu passei 2 horas falando. É só você colocar Maria Madalena, Joilson de Assis. Aí tem lá, Maria Madalena, Joilson de Assis. Aí eu vou explicar onde é que aparece na Bíblia as intimidades de Maria com Jesus, o comportamento dela como se fosse uma esposa, ela seguindo a Jesus, porque ela sofreu, estava diante da cruz, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Entendeu? Bem, Maria, mãe de Jesus, e a Maria Madalena ficaram com João. João, que era o apóstolo amado de Jesus Cristo. João recebeu Maria até o dia da sua suposta morte, que para mim João não morreu, tá? Quando ele foi assado no fogo e foi jogado na ilha de Pátmos. Até esse tempo aí, as duas Marias ficaram com Jesus, com João. E João era filho de Maria com José, não era filho de autogênesis, não era filho do Espírito Santo, entendeu? Sobre a gravidez de Maria, você veja, Maria, autogênesis, Joilson de Assis. Sim, sobre o grupo, então vamos lá. Falamos que existe um grupo, como é aí, coloca o nome aí, José de Arimateia, Nicodemos, e quem mais, gente? José de Arimateia, Nicodemos, quem era mais? Vamos ver se vocês estão ligados. Pilatos. E Pilatinha. Quem era Pilatinha, hein, pastor? Era a mulher de Pilatos. Existia também um procurador romano, Cusa, né, que a mulher dele seguia Jesus. Então, o homem teria que ter muita fé em Jesus para deixar a mulher dele seguir com um bando de mulheres Jesus, né? Então, possivelmente, Cusa seja um discípulo oculto de Cristo. Nicodemos, que vinha de noite, e Pilatos, e o grande José de Arimateia. José de Arimateia era um homem de muito dinheiro, muita posse. Aonde é que ele aparece na Bíblia? Eu só acredito se estiver na Bíblia, pastor. Lembra daquele homem rico que perguntou a Jesus o que ele devia fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus disse, vende tudo que tem e segue-me tu. Possivelmente aquele homem rico seja José de Arimateia. E aonde aparece Cusa, ou José de Arimateia, ou Nicodemos de novo na Bíblia? Lembra que quando Jesus estava indo para a crucificação, tinha um cara seguindo Jesus de lençol? Pei, pá, 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 pá. Eita, ô mistério! Você nunca parou para pensar porque um cara seguia Jesus coberto pelo lençol? Eita!
Eita! Agora me pergunta por quê? Me pergunta por quê? Por favor! Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, love you, Susana também, e muitas outras que serviam a Jesus com seus bens. Lucas 8:23. Cristina, muito obrigado pelo texto. Você nunca parou para pensar porque aquele cara estava seguindo Jesus de lençol? Ele não tinha cueca não em casa não, era? Hein? Eu tô todo arrepiado. Vou revelar coisas que você não sabe, tá? Como é bom a gente fazer ao vivo. Ontem eu revelei coisas que você não sabia. Inclusive grupos secretos que acompanharam Cristo. Esses grupos secretos, eu tive um encontro com eles, tá? Você vai ver o que eu vou falhar, tá, menino? Foi ele que ofereceu o túmulo virgem da família para Jesus Cristo ser colocado, José de Arimateia. E esse Cusa aí, ele era procurador romano, então ele era faca na caveira. Ele era um chefão do mundo daquela época. Por que, pastor? Patrícia, ela acertou. Sula pergunta por quê e Patrícia acertou. Por que um cara saía enrolado, pelado, atrás de Jesus Cristo? Ou era um doido? Um cara saía atrás de outro pelado, sabe por quê? Sabe por quê? Anonimato. Aqueles caras usavam uma roupa que era deles. Então, possivelmente, ele disse, bem, se eu for seguir Jesus com essa minha roupa, todo mundo vai saber que eu sou procurador, entendeu? Todo mundo vai saber que eu sou um juiz, todo mundo vai saber que eu sou um poderoso. Então, eu vou tirar essa minha roupa e botar um lençol aqui, vou dar uma de mendigo. Entendeu como é a coisa? Se os soldados romanos batessem em cima dele, quem é tu, rapaz? Viu um homem pelado, ele pensava que era um doido. Foi exatamente o que aconteceu. Ele saiu seguindo Jesus, que ele fazia parte de um grupo secreto, que você vai saber que grupo secreto é este agora. Quem é que quer saber? Diga eu. Por favor, diga nesta hora. Nada é novo sobre a terra, pastor. Não sabia, interessante. Olha, anonimato. É verdade, Cristina. Ele era um homem poderoso. E os homens poderosos andavam fardados com aquelas roupas poderosas. E o cara dizia, aquilo é o bichão. Aquilo ali é o procurador. É o tetetô. Então, para ele não ser identificado, ele tirou toda a roupa, ficou peladinho, botou um lençol e deu uma de mendigo, de doido. Então, quando os caras estavam levando Jesus, ele enrolado num lençol e olhando. Ou seja, ele era de um grupo secreto, não queria se identificar, mas ele queria ver o que queriam fazer com Jesus. Por que Jesus botou isso no Evangelho? Porque para dizer que existia grupos secretos. Existe um grupo secreto cristão maravilhoso, tá? E eu tive um encontro com ele antes de Cristo. Olha, eu quero saber, pastor, fala. As vestes denunciavam de longe. Sim, seria mais ou menos o seguinte, como antigamente militar só andava fardado, né? Não é da época de vocês não, nem a minha, mas em 1940 e 30, todo militar só andava fardado. Andava com a farda dele, e com revólver e com tudo. Então o cara via de longe que era um militar. Então quando o cara ia para um lugar assim meio coisado, o cara tirava a farda e botava outra roupa, entendeu? Porque a roupa denuncia. Então você nunca parou, e não tem no YouTube ninguém falando disto, porque o cara estava andando pelado atrás de Jesus. Entendeu? Ele estava totalmente apaisando, ninguém ia poder acusar ele de nada. Ele não tinha identificação nenhuma, nem roupa, nem nada. Era um doido pelado. Então ele saiu com o lençol atrás de Jesus, e o soldado romano, bora levar esse homem, bora! Aí o cara chegou, oficial romano, tem um cara ali, parece uma alma, tem um cara ali seguindo nós. Peguem ele! Peguem! Aí os soldados correram atrás dele. Quando ele viu, ele jogou o lençol para cima e saiu correndo pelado. Aí a Bíblia relata isso. Por que a Bíblia relata? Porque ele era do grupo secreto que seguia Cristo. E esse grupo secreto é maravilhoso. Aonde é que nasceu esse grupo secreto? Tá?
Sem lençol e sem documento. Sem lenço e sem documento. Gostei, maravilhoso. Ele foi disfarçado, então devia ser um grandão desse, ou Cusa, ou Arimateia, ou Nicodemos, que ele não queria se denunciar, não os judeus iam pegar ele, entendeu? Informações privilegiadas, mas vem mais, manda, tome! Informações privilegiadas. Quer que eu conte? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou contar na briba, na história. Eita, manda contar, velho, manda contar. Para eu ter legalidade. Vai. De conta, pastor, conta informações privilegiadas, vai. Diz aí. Eu vou dizer na briba, tá? Bem, eu mostrei para vocês o José da Arimateia, Cusa, essas coisas, né? Na Bíblia. Mas esse grupo secreto, ele nasceu muito antes de Cristo. Conta, pastor Cláudia, Jéssica. Conta, pastor Raquel Pereira. Conta, pastor Elaine Maria, Raquel Pereira, Cristina. Diga, desempuxa logo, homem. Eu tô curiosa demais. Você tá muito curiosa, viu, mulher? Oxe, não tem nada o que fazer não, é? Oxe, Virgem Maria. Ah, que maravilha. Um cheiro, Cristina. Conta, Bianca. Conta. Pois tá bom. Há uns 20 anos atrás, eu tive um sonho. Hoje eu tive um sonho. Sonhei que era um homem, morava na Inglaterra. Era uma criança de 10 anos. Eu era uma criança muito linda. Meu pai morava na Inglaterra. Tinha uma carroça de boi e eu brincava debaixo dela. Era muito legal naquele tempo. A época era 1400. Então eu tive um sonho que eu era uma criança e morava na Inglaterra, ali perto da rainha. E meu pai morava também. E ele tinha uma carroça de boi, ainda me lembro da cor, e eu costumava brincar debaixo dessa carroça de boi do meu pai. Meu pai fazia parte do feudalismo e tinha terras também, e tinha um amigo dele conversando com ele, e eu brincando, 9, 10 anos por aí, né? Eu era branquinho, como fosse um inglês, né? Meu pai também, E só 20 anos atrás eu tive esse sonho, tá? Mas eu vou provar para vocês que eu tive esse sonho há muito tempo pelo vídeo do YouTube. O nome do vídeo do YouTube é Grupo Sacerdotal Joilson de Assis, tá? Etnia Sacerdotal Joilson de Assis. Você dá uma olhada na data, 10 anos atrás, mas eu tive esse sonho há uns 20 anos. Então, eu era um guri de 9 anos, 10 anos, brincando debaixo da carroça de burro do meu pai, tinha muito feno, tinha a carroça de burro bem grande, com aquela roda de pneu de tábua, meu pai conversando com um amigo, e vi uma mulher mais ou menos magrinha, né? Essa mulher magrinha, ela olhou para mim, muito bonita, ela olhou para mim feia. Aí eu segui ela, né? Ela era magrinha assim, não era magricela, era magrinha bonita, né? Assim, uma magrinha jovem, 23, 25 anos, por aí, né? E ela fez. Então, eu segui aquela mulher. Ela andando na frente e eu andando atrás, meu pai ficou lá distante, a carroça de burro que eu estava brincando ficou lá. Olha bem esse grupo secreto aí, tá? Você vai ver a prova no canal aí, chamada Etnia Sacerdotal Joilson de Assis. Foi a primeira vez que eu citei dela. Então, quando eu cheguei, tinha uma casa coberta com feno, uma casa daquela antiga, aquelas portas de madeira antiga, cavalo, ferradura, que eram as casas de 1400, época medieval. O que está me entendendo, gente? Escute bem para vocês fazerem pergunta. Tem coisa que eu só posso responder se você me perguntar, tá? Então eu entrei dentro da casa. Quando eu entrei dentro da casa com essa jovem, muito bonita, cabelo na bunda, né? Assim, tipo, muito parecida com Nossa Senhora, né? E aí, quando eu entrei, tinha um bocado de gente dentro da casa. Tinha homens, tinha mulheres dentro da casa. E tinha um cara lá que jogava fogo na mão assim, e tinha uma bola de fogo que ele ficava jogando, e jogava de uma mão para outra, jogava de uma mão para outra, né? Tinha outros que faziam raios saindo dos dedos, tinha uns que acendiam os olhos, tinha uns que faziam sons maravilhosos com a boca. Uou, olha,
Aí eu olhei, ela não tinha me dito nada, né? Aí eu olhei para... Cada um tinha um poder, um tipo de um dom, né? E aí eu olhei para eles, aí fiz, vocês são do circo? Vocês são do circo? Aí a menina se aproximou, tinha mulheres mais velhas, de 30, 40 anos, tinha ela de 25 anos, tinha homens também. E aí, uma delas chegou para mim e disse, não, vocês são mágicos? Porque tinha acaba que saía fogo pela boca, tinha gente que saía fogo pelas mãos, outros faziam treco-treco. E eu achei interessante demais. Tudo dentro de uma casa medieval coberta com feno, porta de madeira, 1400, o ano de 1400 na Inglaterra. Eu era inglês, tá? E aí eu disse, vocês são mágicos? Vocês são do circo? Fiquei todo maravilhado, um pouco assustado, mas fiquei maravilhado. Era um grupo. Aí uma mulher disse, não, nós não somos mágicos. Isso foi um sonho que eu tive, gente. Olha bem. Quer que continue ou eu conto amanhã? Eu vou contar amanhã. Deixa para amanhã, vou deixar na curiosidade, tá? Conto hoje ou conto amanhã? Eu acho que vai dar tempo não. Hoje, pastor, agora. Então, eles faziam algo ferver, eles tinham um tipo assim de poderes, né? Então, uma delas chegou para mim e disse, não, nós não somos mágicos. Quem são vocês? Perguntou eu. 10 anos, 9 anos, 10 anos por aí, né? Aí eles disseram, nós somos filhos de Abel. Abel? Abel da Bíblia, que Caim matou. Aí eu disse, vocês são filhos de Abel? Sim, somos filhos de Abel, uma descendência sacerdotal. Quando Caim matou nosso pai, ele já tinha tido vários filhos, não foi tudo de uma hora para outra, foi tudo planejado. Então nós somos filhos de Abel e temos poderes, porque Abel recebeu dons ao oferecer a Deus o melhor sacrifício. Não somente ele, mas todos nós de sua geração recebemos dons espirituais e podemos mudar o destino das pessoas. Eles nos odeiam porque ainda temos o dom de Abel. Eu digo, eles quem? Os filhos de Caim. Aí ela abriu a porta assim e fez, olhe, seu pai conversando com aquele amigo dele. Aí eu olhei, meu pai estava conversando com o amigo dele. Era meu pai, só que meu pai era inglês e eu era inglês. O Richard, right? Vou falar inglês para vocês, tá? Ó, você não sabe falar inglês? Richard. Você tá ligado, não tá ligado na história? Virgem Maria, vem, bomba lá, bomba aí. Escuta bem. Então ela abriu a porta, mulheres lindas, tipo assim, né? Tipo, essas mulheres europeias dos olhos azuis, uma coisa assim, eram inglesas, né? Aí ela abriu a porta e fez, ela está vendo seu pai conversando com aquele homem? E meu pai conversando com um amigo dele. Aí disse, aquele homem, ele tem um DNA muito forte de Caim. Aquele homem vai trair seu pai e vai entregar seu pai ao rei. Avise, porque senão o rei vai matá-lo. Aquele homem que está se fazendo amigo do seu pai, na verdade é um filho de Caim. E nós somos filhos de Abel. E qual é o dom de vocês? Aí ela falou, são vários, existe muito de nós. Caim matou nosso pai, mas não matou a nós, sua descendência. Eles nos odeiam e eles nos perseguem. Somos um grupo secreto. É um grupo muito mais do que ideológico. É um grupo instintivo de DNA. Virgem Maria. Então nós estamos espalhados pelo mundo inteiro, esperando o Messias chegar.
Olha, Virgem Maria, esse beijo menino. E aí eu me acordei, né? Olha, parece um livro, pastor. Parece. A casa feita com toras de madeira, coberto com palha, a carroça de burro do meu pai, aquelas roupas medieval, aqueles caras andando com espada empendurada, cavalos lindos, mulheres lindas, que a mulher inglesa é muito bonita, né? O homem inglês também é muito bonito. Eu era inglês também. E eles disseram, nós somos filhos de Abel. Nós podemos mudar o destino da humanidade. Os dons, foi a grande raiva de Caim. Não é só dons espirituais. Muitos de nós se tornarão científicos e mudarão a história do mundo. Nós somos filhos de Abel. Aí eu me acordei, eu disse, que história? Oxe, Virgem Maria, crê em Deus Pada. Meu Deus do céu, que história é essa, hein? Isso há 20 anos atrás. Quando eu entrei no Zotuba, então, eu coloquei um vídeo lá chamado Etnia Sacerdotal. Eu lancei a semente, mas não disse etnia sacerdotal. Agora alguém me pergunta, então Caim matou Abel por causa dos dons. Porque Caim não queria que Abel tivesse os dons, queria que ele tivesse os dons. Mas onde é que está escrito na Bíblia a geração de Abel? Me pergunta, por favor. Eu não sei se ele recebeu o livramento, porque eu me acordei conversando com aquele monte de gente. Eram homens grandes, ingleses, cara de 2 metros, 2 metros e pouco, mulheres lindas, inglesas, né? A mulher inglesa, ela tipo Barbie, né? Assim, naquela época, né? Os olhos azuis, pareciam gauleses ou britos, que teve 2 povos, né? 2 povos que formaram a Inglaterra, os gauleses e os britos. Eles pareciam muito com gauleses. O Senhor viajou para dentro de si mesmo, o DNA eram antepassados seus. O Senhor é um sacerdote, foi o que minha mãe me disse, depois que morreu, né? Estuda em grego, menino. Onde está escrito, pastor, geração de Abel? Bel. Eu vou dizer, eu digo ou não digo? Eu vou dizer. Lá. Eu vou dizer o que alguém nunca te disse, tá? Mas alguém ia trair seu pai, sim. Aquele cara que estava conversando com meu pai era um filho de Caim. E meu pai também era filho de Abel. No sonho. Então a geração de Abel... Isso ainda teve mais conversa. Ela falou que instintivamente essa geração de Abel é perseguida pela geração de Caim. É instintivo. Então por isso que muita gente mata outro sem motivo. É do DNA. É Caim tentando matar Abel e os filhos dele. Aonde é que está? Conta. Ó, menina curiosa. A Bíblia fala, né? Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, vos será requerido dessa geração. Lucas 11:51. Obrigado, Cristina. Obrigado. Mas agora tem uma parte que ninguém nunca disse. Onde é que está a geração de Abel? Onde é que está na Bíblia a revelação? Cristina triscou. Cristina é uma sacerdotinha, viu? Viu, menina? Ela triscou na trave. Está entendendo? Está na Bíblia, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. Conta, pastor, por favor. Vou contar. Lembra que a Bíblia diz que Deus falou, por que você matou Abel? O sangue dele clama na terra. O sangue é a geração, véi! Virgem Maria, tô todo arrepiado. Você tá arrepiada também? O sangue é os filhos, meu irmão. Esse é meu sangue. Virgem Maria. Entendeu? Caim, sim. O que é que fizeste com Abel? Que o sangue dele clama na terra. Virgem Maria, o sangue são os filhos, meu amigo, é para vibrar, velho, porque são informações privilegiadas. Eu me arrepiei todo, tá vendo? Eu arrepiei até o cabelo do sovaco, pastor. Todo mundo, você? Existe algo espiritual aqui, meu irmão. A gente brinca, é meio doido, mas a gente tá falando uma coisa muito profunda, viu?
Sim, pastor, faz sentido. Você nunca ouviu falar nessas coisas. Que maravilha, velho. Onde é que está a família de Abel, meu irmão? Abel é o que Jesus Cristo falou, o que Deus falou. O que é que você fez com Abel? Porque o sangue dele clama na terra. Aí a gente pensa que é o sangue pingado da veia. São os filhos, meu irmão. Virgem Maria, esse cabra é meio doido, mas isso é uma sabedoria. Virgem Maria, que revelação, hein? Gostou? Olha, pode olhar na internet, pode procurar de cabo a rabo, na internet não vai encontrar, que isso é uma coisa que vem do espiritual. Sim, Deus é tão bom que revela as coisas, esse matuto aqui que sou eu, né? Que eu nunca esperei ter um sonho desse. Nunca esperei ter um sonho. Ainda tem mais, gente. Ainda tem mais, que eu vou soltando devagarzinho. Eu vou introduzindo a doutrina. Olha, o que é que tu fizeste com Abel? Porque o sangue dele clama na terra. Aí ninguém nunca para, sangue clamando, né? Olha. E diz também no livro de Hebreus, que Abel, mesmo depois de morto, falava. Abel, ele recebeu dons muito fortes. E esse dom passou para a geração. Dá a entender que Caim matou Abel em 5 minutos, mas pode ter durado anos ele planejando a morte do seu irmão, para que tomasse o poder totalmente. Porque ele ficou com raiva, esses dons eram para ser para ele. Quando ele viu Abel tendo visões, quando ele viu Abel tendo ciência, quando ele viu Abel transcendendo com os anjos, ele ficou com inveja. Essa inveja não foi de 5 minutos. Enquanto isso, Abel deve ter feito muitos filhos. E esse dom foi na carne, velho. Esse dom foi na carne, foi passando para os filhos. Dom de visão, dom de ciência, dom de fazer as coisas. E aí, o único poder que Caim tinha era o poder político, que ele era o primeiro filho, mas ele não tinha o poder dos dons. Então ele resolveu matar o chefe, que era Abel, e ficou os filhos. Aí onde tem a frase dizendo: o sangue de Abel clama na terra. O sangue de Abel clama na terra. Quem era o sangue de Abel? Quem era? De quem era o sangue de Abel? Quem era o sangue de Abel? Responda para você não esquecer. Rapaz, aqueles homens tinham muitos filhos, porque tinham muitas mulheres, e aqueles homens eram faca na caveira, peipum, só enchendo que nem bujão de gás. Era o sangue dos descendentes, pastor. Então, segundo esse sonho, eu fiquei, eu fui muito no monte orar. Eu disse, mas por quê? Sim, aí no sonho, eles falaram que eles tinham que se reunir secreto, mas eles não podiam revelar que eles eram filhos de Abel, porque os filhos de Caim sempre matam os filhos de Abel. Do jeito que Caim matou Abel, os filhos de Caim, vós sois filhos da serpente. Todo primeiro filho é serpente, véi! O primeiro animal é serpente, o primeiro anjo é serpente, a serpente é um animal primário, velho. Então, vós sois filhos de Caim. Quem é que entendeu? E os filhos de Caim matam os filhos de Abel. E eles vêm matando desde lá. Plá. Posso citar? Um dos grandes momentos que eu nunca tive na França nos meus sonhos, só se eu tiver agora, mas na Inglaterra eu já tive. Um dos grandes momentos de os filhos de Caim se aproveitar dos filhos de Abel e depois matar foi Joana d'Arc. Sim, Joana d'Arc foi o melhor para a Inglaterra, para a França. Joana d'Arc era uma sacerdotisa. Os caras usaram ela, depois mataram ela na fogueira, depois transformaram ela em santa.
Isso é o grande exemplo que os filhos de Caim fazem com os filhos de Abel, quando descobre que é de Abel. Isso é na igreja, é fora da igreja, é no militarismo, é na política. Quem está entendendo? Hã? Gente, isso é demais, velho. Você arrepia aí, você arrepia, recebe a informação. Os filhos de Caim, filhos da serpente. Gostei demais, meu irmão. Quando Cristo disse, os caras disseram, nós temos por pai Abraão. Aí Cristo olhou para eles, não, vocês têm por parte a serpente, o diabo, e vocês querem agradar o diabo, vocês mataram Abel. Olha, eu estou provando na Bíblia, gente, estou provando na Bíblia. Ainda tem mais informações, quem é que quer mais? Eu estou todo arrepiado aqui. São informações privilegiadas. Teólogos hoje formados em raiva não têm essa informação. Essa informação eu estou dando provas bíblicas. Bribrica. Sabe o que é bribrica? Esse pastor devia falar com a boca murcha, como se fosse teólogozão. Depois eu vou falar. Os filhos de Abel. Preste atenção, tá? Então, segundo esse grupo que eu tive contato com em 1400, existe um grupo secreto, filhos de Abel. Eles estão entre as religiões, entre os governos. Quando o governo ou as religiões descobrem que o cara é filho de Abel, eles tentam matar esse cara. E Cristo dá margem a isso e diz, vós que matais os profetas, vocês mataram Abel até Zacarias. Então aquelas raças de serpente, elas vêm matando. De fato que em Jerusalém, todos os profetas da Bíblia foram mortos. Todo mundo tinha medo de Jerusalém por causa disso. Eita, que eu estou todo arrepiado, pastor. Está vendo? Tome briba. Eu estou te mostrando algo que vai mudar a sua mente, gente. O Joício de Assis aqui está mostrando algo que ninguém nunca falou. Pode procurar na internet, nos livros, que você não vai encontrar. Eu estou te mostrando na Bíblia, eu estou falando da declaração de Jesus, né? Tudo começou pelo sonho. Por isso que eu acho que meus livros de história serão grandes filmes. Um dia alguém vai descobrir. Agora os filhos de Abel estão em todos os lugares. Ela falou, eles estão em todos os lugares. Eles não podem saber que nós somos filhos de Abel. Quando eles sabem, eles nos matam. Por causa dos dons. Por que mataram Estevão? Eis que vejo os céus abertos, o Senhor está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de poder. Quando Estevão olhou e disse que viu os céus abertos, os caras mataram Estevão. É tipicamente a raça da serpente. É os filhos de Caim, que continuam matando os filhos de Abel. Quem está me entendendo, gente? Quando sabem que são filhos de Abel e quando os bons frutos, dão bons frutos, eles querem exterminar. Sim, agora, os filhos de Abel são usados, porque os filhos de Abel têm dons, eles organizam a nação, eles geram prosperidade, mas depois os filhos de Caim vai e tenta matar, tenta exterminar de tudo que é jeito. Essa turma já vem há muito tempo fazendo isso. Matando os filhos de Abel. Então, esse grupo secreto que eu estou falando para você, agora na parte 2, nasceu aí. Nasceu em Abel. Você está entendendo? Aqueles profetas que profetizaram Cristo, eles eram filhos de Abel. Eles tinham dons, eles curavam as pessoas, eles faziam milagres. Estevão morreu aos pés de Paulo, foi. Eles são pontas de raça, os filhos de Abel. Bem, existe filhos de Abel, ponta de raça, só que o maior ponta morreu, né? Que foi o próprio Abel. Então a gente não tem segurança política suficiente, né? Então o nosso ponta de raça seria Abel. O nosso, como é o nome? É o ponta de raça, né? Que nasceu de 100 anos. Somos um povo, ou éramos um povo, sem líder. E quando nascia um ponta, os filhos de Caim matavam. Quando nascia um ponta,
os filhos de Caim matavam. Quando nascia um ponta, os filhos de Caim matavam. Quando nascia um ponta, os filhos de Caim matavam. Quando nascia um ponta, os filhos de Caim matavam. Aí nasceu Jesus, o ponta, o Abel. Aí eles mataram. Mas ressuscitou. Ressuscitou! Ressuscitou! E hoje vive em meu coração para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Cristo era filho de Abel. Cristo era um ponta, e todos os pontas dessa turma de Abel eram mortos. Os profetas eram mortos. Você abre a Bíblia, a maioria daqueles profetas foram mortos por eles. Isaías, Ezequiel, Oséias. Eles matam e creem. Eles matam e creem. Eles matam e creem. Eles mataram Joana d'Arc, depois transformaram Joana d'Arc em santa. Eles agem do mesmo jeito, véi. Eles são filhos da serpente, filhos de Caim. Virgem Maria. Ai, estou todo arrepiado. Então, esse grupo secreto já existia desde a época de Abel. E quando eles encontraram Jesus, os três reis magos, que a Bíblia não diz de onde era. Quem são os três reis? Quem são os três reis? Filhos de Abel. Os três reis magos vieram de longe, um grupo secreto, trazer oferta para Jesus. Eles não eram juju, eles eram filhos de Abel. Tome briba, receba essa briba, tome! Virgem Maria, que a coisa é tão boa. Você já viu o mistério, né? Eu estou todo arrepiado aqui, eu tenho certeza que você se arrepiou aí também. Que maravilha! Os três reis magos faziam parte do grupo secreto de Abel. Os três reis magos faziam... Eita, que revelações! Gente do céu, eu estou te falando na briba, velho. Eu estou te falando com autoridade mesmo. Autoridade de quem já conheceu esse povo. Eu tive o privilégio de conhecer eles. Olha, como Deus é bom. Como Deus é bom. Olha. Mistérios na Bíblia, José de Arimateia, Nicodemos, Pilatos, Pilatinha, também fazia parte, Susana e seu marido, Cusa. Os três reis magos, a religião não consegue explicar. Da onde eles vieram, da baixa da égua. Eles faziam parte desse grupo secreto, grupo de Abel. Eles têm que ficar secretinho, senão os filhos de Caim se aproximam e metem fogo, laralilarilá. Esse grupo secreto não foi formado por Jesus. Ele já existia. Gente! A história se repete. É cíclica, certo, Cristina? Me diga o nome. Abelzazar, não sei o que lá. De onde eles eram? Qual é a nação deles? Era o grupo secreto, velho. Vieram trazer ouro, mirra e incenso para Deus. Eles conhecem as coisas. É um grupo secreto de Abel. Ai. A Bíblia está fazendo uma ligação incrível. Está havendo ligações incríveis na minha mente. Olha, coisas que você não sabia, fique sabendo. Olha. Puxa. Então, vamos recapitular, tá? Que eu vou comer minha macaxeira com ovo. Preste atenção. Primeiro, existia grupos secretos de todo tipo. Na Babá, na Bibi, Babilônia,
entre os judeus, tal. Mas existe um grupo secreto que é ultra secreto, que é os filhos de Abel. Esse grupo secreto existe por quê? Porque quando descobre alguns deles, a linhagem de Caim extermina. Esse grupo secreto, ele vem e ele é unido não por ideologias, eles são unidos por dons espirituais. Entendeu? A mulher pega na minha mão, olha para a minha cara e diz: você parece com meu pai, parece com meu irmão, parece com meu avô. Eu pareço que eu conheço você há anos. Ele ficou olhando para mim assim, eu digo: e conhece. Eles são ligados pelos dons, pelo DNA. Esse grupo secreto é mais forte do que tudo, porque os outros são ligados através de ideologia, poder financeiro. Esse grupo secreto de Abel, não. Ele é ligado pelo DNA. Entendeu? E no dilúvio, pastor, esse povo não morreu? Não. Ele passou. Agora, onde ele que passou, a gente não sabe. Qual dos filhos de Caim, ou qual das noras, qual dos filhos de Noé, ou qual das noras? Passou, mas passou. Grupos secretos, guardiões do DNA de Abel, combatem a obra de Caim, brigas de DNA. Virgem Maria, essa mulher pega as coisas no ar. Essa mulher só pode ser um extraterrestre entre nós. Virgem Maria, ó o que ela diz, grupos secretos, guardiões do DNA de Abel, combate obras de Caim, briga de DNA. Possivelmente Sete já era outra coisa. É uma ligação espiritual energética, mas sim. Então, assim, esse grupo, ele vai apresentando os profetas, principalmente, não somente. Você sabia que o que aconteceu em Israel aconteceu no mundo inteiro. O povo de Israel, ele é o povo de Deus, mas eles também matam as pessoas em nome de Deus. Mataram os profetas, tudinho. Todos os profetas. Zacarias, fulaninho, cicraninho, foram exterminados pelo próprio povo. Mas isso aconteceu na antiga China. A antiga China matava os médicos. Você sabia, não? Matava os alquimistas. Aí depois o rei da antiga China, isso que eu falo 6.000 anos, 5.000 anos atrás, na época do homem-pássaro chinês, vez aí Joilson de Assis, os reis disseram: tá bom, não vamos matar esses médicos, não. Vamos proibir dele tratar o povo. Eles vão tratar só nós. E aí os médicos passaram a tratar só os reis. E se fosse descoberto que algum desse médico chinês antigo tivesse tratado algum homem pobre, ou um homem que não tivesse a linhagem, eles eram mortos. Isso aconteceu também na Índia, onde pessoas espiritualistas que tinham visões e dons, chegavam até a voar, foram caçados por equipes militares, e eles foram mortos, degolados, carimbados. Isso aconteceu em todo o mundo. Em todo o mundo. Pessoas que tinham dons, eles eram perseguidos e mortos. A igreja também perseguiu pessoas. Tinha bruxa, sim, no meio, sim. Mas tinha pessoas que não eram bruxas, eles eram sacerdotes. Eles teriam, pastor, uma ligação espiritual e energética. Sim. Então Cristo foi o único ponta de raça que eles não mataram. Caim continuou matando Abel. Vamos ver os profetas que foram mortos? Vamos ver. Como os profetas antigos morreram. Morreram. Mas tem em Hebreus 11. Anote aí, Hebreus 11. Eles foram cerrados ao meio. Eles foram arrastados em cavalos, eles morreram de fome, eles foram assados no fogo, isso pelo próprio povo de Deus. Existe uma guerra de DNA e você nem imagina que guerra é esta. Misturei tudo, pastor, filhos de Noé com filhos de Adão.
Sim, mas a pergunta foi que como é que passou o DNA de Abel? Passou. Pastor, vai retirar minha carta, está na caixa postal, pacto? Vou sim, vou amanhã é sexta-feira. Pastor, até hoje perseguem esses dons. Sim, seriam os superdotados, heróis da fé. Né? Vamos ver o que os filhos de Caim, olha, gente, seriam os mártires. Gente, por que mataram o cara lá? Só porque o cara viu os céus abertos? Por que mataram Cristo? Porque disse que era filho de Deus. Vamos lá? Bora. Como morreram os grandes profetas, né? Você pode pesquisar aí que você vai ver, né? Como morreram os grandes profetas, né? Era costume. Ezequiel e Daniel, né? A única fonte a qual podemos conhecer a vida de Ezequiel é a própria Bíblia, né? Deixa eu ver mais. Tem muitos profetas. Vamos citar a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. Hebreus 11. Olha o que aconteceu. E vamos citar a palavra de Jesus Cristo. Hebreus 11. Hebreus 11. Os olhos estão vermelhos, mas é por causa da iluminação, tá? Olha bem. Aí, nos heróis da fé, eita, se arrepia aí, velho. Nos heróis da fé, quem foi o primeiro herói da fé? Quem foi o primeiro herói da fé? Olha, café, segura aí, tá? Que eu vou clamar o universo. Aí, obrigado, meu amor. Um cheiro. Olha, tá cheirosa isso aqui. Essas unhas tão bonitas. Eu sei que a unha é linda, né? Não é linda, pessoal? Agora, mais linda é essa mãozinha, mão de picanha. Olha, tá vendo? Aqui. Lindo, ó. Tá vendo? Que maravilha. Vamos tomar um cafezinho, bora? Feito pela patroa, bora. Então vamos lá. Não, o primeiro herói da fé não foi Abraão, não. Não foi. Linda essas unhas. É verdade. O primeiro herói da fé, capítulo 1 de Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Inclusive o livro de Hebreus. Eita, eu vou dizer mistério. Diz. Eu digo ou não digo? Ai, meu Deus, tem que jantar, tá? Olha que eu vou dizer mistério, tá? Hein? Quem quer que eu diga mais mistério? Hoje é a noite do mistério. Foi o próprio Abel, pastor. Tá vendo, gente? Ana Maria, Cristina. Olha. Gente. Primeiro herói da fé. Hein, gente? Eu tô olhando aqui, primeiro, agora me lembra para falar o mistério na briba, mais mistério. Hoje é noite do mistério, vamos revelar. Agora uma revelação não é doida, não. Não, a revelação bíblica, agora você nunca ouviu falar nisso. Primeiro herói da fé, quem foi? Fala, rapaz! Oxi, calma, vai tomar café. Vou tomar café, tá? Para ficar calmo. Quem é que vai dizer? Quem foi o primeiro herói da fé? Quem foi? Primeiro herói da fé. Quem foi? Primeiro herói da fé. Quem foi? Quem foi? Primeiro herói da fé. Quem foi? Revela, pastor, com força. Bora, tome! Abraão, não. Foi Abé. Filho Olha aqui, gente, olha, tá no texto.
Capítulo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Me lembro para falar do mistério da Bíblia, tá? Grupos secretos na Bíblia, eu já falei. Mas tem um livro que é secreto. Vamos lá. Por isso que você gosta de João de Assis. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Mundos! Mundos no plural, velho. É no plural. De maneira que aquilo que não se vê, daquilo que se vê, foi feito daquilo que não se vê. Agora o capítulo 4. Vai! Capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. Olha! Hein? Seu nome é Ei? Capítulo 4 mostra o primeiro herói da fé. Eu vou falar do livro de Hebreus. Vou falar do livro de Hebreus. Hoje é a noite do mistério. Eu quero mistério. Mistério! Não, mulher. O primeiro herói da fé foi Abel. Aqui, Pela fé, capítulo 11, versículo 4. Tá na briba. Quer briba? Tome briba! Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, presente que Deus deu para eles. E por ela, depois de morto, ainda falava. Entendeu? Tome briba! Quer briba? O primeiro herói da fé foi Abel. E o que aconteceu foi mortinho. E o que aconteceu foi mortão. Foi morto por quem? Por Caim, o seu primeiro irmão e mais forte. Olha aí, gente, nunca tinha passado isso pela sua cabeça. Isso é dinâmico, são informações privilegiadas, profundas, véio. Não precisa ter canudo não, velho. É coisa espiritual profunda. Primeiro herói da fé não foi Abraão. Abraão existiu muito tempo depois. Não foi Noé, existiu muito tempo depois. O primeiro herói da fé foi Abel. O primeiro herói da fé foi Abel. Abelzinho. Hebreus 11. Abel, primeiro herói da fé. Temo, mesmo morto ainda, falava através dos seus descendentes. O sangue de Abel clama na terra. Então os descendentes de Abel ficaram clamando, mataram nosso pai, que era o ponta de raça. Veja aí no nosso canal, ponta de raça. Tome! Gostei, hein? Gostou, Dinora? Mas ainda tem mais mistério. Hoje eu estou caprichado no mistério. Bem, eu conheci esse povo aí. Eu posso dizer para vocês que eu conheci eles. E eu digo para eles, tá? Muito obrigado por confiar em mim. Obrigado, tá? Eu não esperava conhecê-los. Muito obrigado. Um dia vocês vão saber o que eu estou falando. Muito obrigado, tá? É uma honra para mim ter conhecido. Obrigado, viu, jovem? Jovem que falou comigo, a senhora, obrigado. Obrigado, tá? Vocês são transcendentais. Ai. A revelação deve ter sido em sonho para os descendentes. Muito bom, pastor. Haja mistério. Olha, eu vou buscar sua cartinha amanhã, tá? Muito mistério, pastor. Mas ainda tem mais. O primeiro herói da fé foi morto pelo irmão Caim. E aí Caim continuou matando. Matando. Oséias, Ezequiel, Isaías. Tá entendendo? Esses caras mudavam o destino. De tudo. José não mudou o destino do mundo todo do Egito? Solta mais mistério, pastor. Vou soltar. Quem é que quer mais um mistério? Lapapei. Vamos lá tomar um cafezinho? Quem é que quer mais mistério? Ainda tem mais. Oxe. A gente está só na ponta.
Tem quilômetros de mistério. Oi? Que é isso? Solta tudo, pastor. Eu quero mistério, pastor. Olha, então vai anotando aí que eu vou perguntar a vocês, tá? Eu vou soltar mais um, tá bom? Esses inocentes perdendo a vida. Não, por exemplo, uma mulher como, por exemplo, Joana d'Arc. O que Joana d'Arc fez pela França? Joana d'Arc mudou a história da França. O que a França fez por Joana d'Arc? Matou-la. E depois, acreditou-la. Então, seria uma sacerdotisa. Seria uma família de Abel. Agora, só que Caim não quer que os filhos de Abel tenham ponta de raça. E Caim é totalmente diferente dos filhos de Abel. Totó, tate, tete, palapê, palapá. Totalmente diferente. Caim é estúpido, ignorante, falso, assassino. Por isso que os grandes reis da terra são assassinos da história. Você vê matando 80 milhões, 60 milhões, de milhões. Eles têm um DNA forte, mas eles são assassinos. Já Abel não. Abel não é assassino. Abel, ele é pacífico. Cristo é Abel. Cristo é o segundo Adão, é o filho Abel, sacerdote. E Cristo disse: nós temos por pai Abraão. Cristo disse: não, você tem por pai o diabo. O irmão de Jesus, o primo de Jesus, chamado João Batista, chamava aqueles caras de quê? Raça de víboras! Por quê? Caim era víbora. Caim era o primeiro filho. E os primeiros são cobras. Todos os primeiros filhos são cobras. Tá? Os primeiros anjos são cobras, que são os serafins, anjos cobras, né? Os filhos de Caim são faca na caveira, são ruins e eles dominam mesmo, mas também a ruindade dele mostra, né? Mas os filhos de Abel não, eles não são, eles são assassinados, arrastados. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu com os filhos de Abel, Esse livro, o mistério está aí. Eu vou dizer o mistério, vai lhe arrepiar todinho quando eu disser. Prepara aí. Prepara o sovaco para se arrepiar. Vai! Prepara aí, prepara. Olha o mistério. Ela veio. Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim, porque alcançou o testemunho, tal, dos dons, por ela é a fé. Depois de morto ainda falava. Olha, vem Enoque, né? É impossível agradar a Deus. Depois vem. Tem um besouro aqui me incomodando. Sai, rapaz! Sai! Que besouro é esse? Aí olha bem. Será que é besouro? É abelha. É. Então vamos lá. Preste atenção. Deixa eu ver aqui, tá? Só um minutinho. Um minuto. Chiquinho, liga a luz, Chiquinho. Liga a luz. Então liga a luz, Chiquinho. Chiquinho, liga a luz, tá? Pronto. Era um besouro aperreando eu. Sai, besouro. Mas tá vendo que coisa. Vamos lá. Isso desapareceu o bicho. Não achei não. Então vamos lá. Aí lá vem o texto. Vamos seguir no texto. Quem é que está gostando do mistério? Diga eu.
Pastor, essa é uma das melhores lives que eu já vi. O Senhor fez que eu acompanho muitas revelações. Fábio, olha que maravilha. Mata esse besouro, menino. O besouro veio me aperrear Então preste atenção, tá? Lá vai lhe pá. Preste atenção. E habitou na terra da promessa, Abraão, tal, né? Porque esperava a cidade que vinha do céu, tal. Sara recebeu o filho, tal. Aí ele vem falando os heróis da fé. O primeiro herói da fé foi quem? Abel. O primeiro herói da fé foi quem? Abel. Repita aí para não esquecer, por favor. Primeiro herói da fé foi Abel. Então, ele é papá, tritri, arca, ele é ponta de raça. Ele não é o primeiro, é o primário. É o primário. Caim pode ser patriarca em outra coisa, mas na fé não. Na fé o patriarca é Abé. Abé é Abé. Pois vamos lá. Então vamos continuar, a conversa está muito boa. Vamos continuar. Olha o que fizeram com os filhos de Abel. Olha. Jacó, tal, pela fé, mostrando que o primário, o ponta de raça é Abel. Tendo maior riqueza, tal. Pela fé os muros de Jericó caíram, pela fé Raabe foi salva. Mas o que direi? Fatemia tempo, contando Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Olha o que eles fazem, velho. Olha o que os filhos de Abel fazem. Olha aí, está na Bíblia, versículo 33, versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos inimigos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, fazendo milagre. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Olha o que aconteceu com ele. Escárnio, açoite, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos, maltratados, do qual o mundo não era digno. Eles andaram errantes pelos desertos, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo dado testemunho da fé de Abel, não alcançaram ainda a promessa, provendo alguma coisa melhor ao seu respeito. Eles sem nós não foram aperfeiçoados. Então já existia uma turma que vinha esperando a ascensão de Cristo Jesus. A fé traz à existência o que não existe. Mas Caim e Abel tinham o mesmo DNA, porque os filhos de um e de outro diferenciavam. Porque Abel tinha o mesmo DNA de Caim, porém Abel recebeu uma bênção, que eram os dons, que Caim não recebeu. Caim é príncipe, tá? Ninguém tira o principado de Caim. Caim é mau, como o Nirodão. O Nirodão era errado, todo desmantelado, casado com a mãe, mas ele era poderoso. Diante de Deus, a Bíblia está falando, diante do Senhor, Nimrod era poderoso. Então, não é questão de desmantelamento nem nada, é questão de patriarcado. Caim é patriarca, mas Abel, ele recebeu dons, o que Caim não suportava em saber que Abel e a família dele tinham capacidades extrasensoriais, físicas, que ele não tinha. Abel tinha fé. Entendeu? Abel tinha e usava fé, que seria um poder. E Caim,
fazia por obrigação, ele era um faca na caveira, ele era um príncipe. Até hoje Caim manda. Então onde é que está Caim? Onde é que está a alma de Caim? Dentro dos seus filhos. Onde é que está a alma de Abel? Dentro dos seus filhos. Só que Caim continua matando Abel. Você está entendendo? Seu não é meu gatinho, ele é tão sabido. Então, quem entendeu essa viagem astral aí, é melhor do que aquela viagem feita para o inferno, né? Que tem gente que vai para o inferno todo dia. Então, preste atenção. Ó, profeta que foi cerrado no meio. Olha bem, quem foi o profeta que foi cerrado no meio? Quem? E ele tinha dons, ele tinha visões. Quem? Quem? Fala aí. Quem foi o profeta que foi cerrado no meio? Ele tinha inveja de Abel por causa dos dons, sim. Tinha inveja de Abel por causa dos dons. Entendeu? Hoje em dia o DNA de Caim se misturou muito, porém há exceções. Isaías, o profeta Isaías, que tanto os judeus admiram, foi cerrado no meio. Lip, lapi. Olha, Isaías, o grande homem, foi cerrado ao meio. Olha, ele morreu, né? Ele foi punido porque ele se referiu ao povo judeu de uma forma depreciativa. Ou seja, ele criticou os judeus, tudo bem, nós vamos só serrar você no meio. Mas, na verdade, tem uma mistura. Por isso que Cristo falou, os caras disseram, nós temos o pai Abraão. Cristo disse, você não tem pai, vocês têm o pai o diabo, vocês são filhos de serpentes. Vocês são filhos de Caim, velho. Isso é uma revelação muito forte. Arrepia aí. Agora, para finalizar com chave de ouro, embora que ainda tem mais mistério, lá papai, grupos secretos, eu provei. O grupo de Abel é perseguido pelo grupo de Caim. Quer coisa mais forte? Tome! O autor! O que, rapaz? O autor! O que, rapaz? O que? O autor! O autor de quê? Do livro! Estou todo arrepiado. O que? Fala logo! O autor do livro de Hebreus! O que é? Tome! Ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus! Virgem Maria! Grupo secreto! Não dá pra... Tem que se animar com a informação dessa, velho. Eu estou falando de grupos secretos da Bíblia, de Abel, uma coisa transcendental, metafísica, e estou falando exatamente num livro que ninguém sabe o seu autor. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Eita! O livro de Hebreus, um diz que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, mas foi os grupos secretos de Abel. Tome! E tome! Virgem Maria, mais mistério. O autor do livro de Hebreus foi escrito por um grupo secreto vindo de Abel, declara Joilson de Assis. Tome, agora prova o contrário. Vai, meu irmão, vai. Hoje vai brigar mesmo, preste atenção, meu irmão. Olha, as informações que tem no livro de Hebreus, Paulo talvez não tivesse. A didática do livro de Hebreus não vem de Paulo. Aí alguém joga para Lucas. Lucas, não é. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Então vamos lá. Os 3 magos, ninguém sabia quem era. Aí tem os caras que aparecem, secreto, mulher secreta, tal. E o livro de Hebreus é secreto, véi. A igreja não queria botar o livro de Hebreus, mas o conteúdo é tão profundo, que eles tiveram que abrir. Eles não sabem quem escreveu o livro de Hebreus. Joilson de Assis, teólogo formado na Baixa da Égua, diz, foi o grupo secreto de Abel.
Tome! Virgem Maria! É de se arrepiar todinho. É ou não é? Diga aí, você que está do outro lado aí me ouvindo. Você está ligado aí, ligado? Oh, puxa, véi! Que maravilha, meu irmão. Bem, nada está comprovado, tá? É. Ai, ai, que maravilha. Não tem perfil de Paulo, não é o jeito de Paulo escrever. Paulo falava muito das suas intimidades, das suas prisões. Não tem nada a se referindo a Paulo, a Lucas, a ninguém. O livro de Hebreus foi escrito pelos extraterrestres, não, pelos filhos de Abel. É. Eita, que maravilha. Deus é bom, né, gente? É uma viagem na maionese. É ou não é? Você vai voltar e vai assistir de novo esse vídeo que você achou demais. Bem, eu tô todo arrepiado. Eu não é frio não, tá? E você se arrepia aí. Se arrepia aí, vai, pá! Oh! É. Sula, palmas! Gostou, Sulinha? Olha, nós somos parte do grupo de Hebreu. O Sionhão é do grupo secreto. É. Sionhão. Ah, deixa eu ver aqui. Sim, eu permito. Eu, macho alfa, permito. Está tida a minha permissão. Sim, então, tome mistério. Olha, faz sentido, pastor. O livro de Hebreus é secreto. Ninguém sabe quem escreveu. As informações do livro de Hebreus vai para o transcendental, puxa muito para Abel. O único livro que fala dos heróis da fé. É o livro de Hebreus, muito forte. Informações privilegiadas, autor desconhecido. O livro de Hebreus. Mas tem um livro mais jovem, que também foi de um autor desconhecido. E está na Bíblia Católica. Vai! Pastor, eu quero mistério. Hoje é o dia do mistério. Você vai dormir pensando nisso, meu amigo. Você vai acordar pensando nisso. Você nunca ouviu falar no que eu estou falando. Eu estou falando com força espiritual. Sinta a força espiritual. Eu sei o que eu estou falando. Quer ver eu citar outro livro? Quer ver eu citar outro livro? Quer ver eu citar outro livro? O livro de sabedorias da Bíblia Católica. Ela não tem autor. O livro de sabedoria da Bíblia Católica não tem autor. E ele foi escrito já agora há pouco, contemporâneo, no ano 700 depois de Cristo. Essa turma está viva. Ela está me assistindo no YouTube. Valeu, filhos de Abel. Os filhos de Abel são legal, tá? É. A macaxeira, pastor. A macaxeira da energia na live. Eu vou comer macaxeira, tá? Deixa eu ver mais. E o próprio livro de Enoque. O próprio livro de Enoque não tem autor certo. Apesar de ser atribuído a Enoque, tem algumas frases lá que deixam entender, mas o livro de Enoque relata coisas que Enoque já não estava mais aqui para relatar. Então foi escrito por outra pessoa, tá? Exatamente, pastor. Eu sou católico e tenho esse livro. É um livro muito bom, já li umas 10 vezes esse livro. O livro de sabedoria não tem autor. E é ótimo. Todos do chat são filhos de Abel. Amém! Glória a Deus! Desperta aí o DNA de Abel. Quando eu vejo uma jovem fazer faxina e juntar dinheiro para ajudar o ministério nosso, eu digo, essa mulher é uma filha de Abel. Ela faz faxina e manda sua oferta para manter o ministério, sem eu nem pedir a ela, nunca pedi. Então, gente, só pode ser uma filha de Abel, uma mulher dessa que sacrifica, porque ela gosta de uma mensagem e ela quer que fale sobre libertação. Então, todo mês essa mulher faz faxina e manda seu dízimo, sua oferta, muito mais do que o dízimo.
Então, dá uma característica de filha de Abel. Essa mulher só pode ser uma filha de Abel. Entendeu? O filho de Caim é lógico. Quanto é que eu vou ganhar? Eu dou, mas eu quero. E aí? Está entendendo? O filho de Abel, ele tem um instinto de Abel. O filho de Caim tem um instinto de Caim. Meu Deus do céu, que revelação. Aí a Bíblia diz: pede-me e eu te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabe. Pois tome. Tome uma coisa firme. Eu estou te provando na história, na Bíblia. Os profetas foram cerrados ao meio. Cristo falou: será cobrado de vocês, viu? Será cobrado de vocês o sangue que você derramou de Abel até Zacarias. Eles eram filhos de Caim, meu irmão. O DNA de Caim. E Cristo falou: pelos seus frutos conhecereis. Que maravilha, Cristina. Que maravilha. Olha, o senhor podia fazer um estudo sobre Hebreus. Podemos sim. Mas eu estou dizendo para você que o autor de Hebreus é desconhecido. Ninguém sabe quem é. Não é Paulo, não é Lucas. Nós temos aí 13 epístolas, 12 epístolas de Paulo. Não se chega a Hebreus. O jeito de escrever, a forma de se apresentar as coisas é transcendental. É dos filhos de Abel. E aí, o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 33, mostra o que acontecia com os filhos de Abel. E o primeiro herói da fé não é nem Adonso e nem Evas. O primeiro herói da fé é exatamente Abel. Ele foi morto pela sua fé. Abel não fez nada de safado e de sem vergonha. Abel não roubou ninguém. Abel só tinha dons. Ele era invejado. Ele tinha capacidades extrasensoriais. A mesma coisa acontecia no mundo inteiro. Pessoas que tinham dons eram perseguidas. Até na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, eles perseguiam. Quando a pessoa não se aliava a eles, eles matavam. Existia um colégio só para pessoas especiais que tinham dons. E hoje, em vários países, eu posso dizer até o nome, essas pessoas são catalogadas, tiradas de suas famílias e levadas para uma escola. Tem até um filme, né? Crianças superdotadas. Caim tem prazer em matar Abel, na atualidade, sim. Às vezes aquele ladrão que está roubando seu celular, o celular de alguém, dá um tiro em alguém, é um filho de Caim. Na verdade, o celular é só uma desculpa. Eles querem. Quando um governante é filho de Abel, ele levanta a nação. Quando o governante é filho de Caim, ele mente e afunda tudo, velho. Paulo é muito lógico, né, pastor? Paulo é muito lógico. O livro de Hebreus, ele é meio assim, transcendental, meio mágico, remete lá para Adão e Eva, remete para Enoque, ele sai contando toda a história como se eles tivessem acompanhado. É igual o filme X-Men, né, pastor? Pessoas especiais que são perseguidas pelos governantes. Pei, papá. Esse grupo secreto dos filhos de Abel, eles ainda existem, tá? E muitos deles estão me assistindo. Muito obrigado por confiar em mim, um chip chiquinho da vida. Obrigado, tá? Tá a mensagem aí. Quem captar, captou. Quem não captar, pensar que é besteira. Então, pense. Você pensa do jeito que você quiser. Mas hoje foi uma das lives mais profundas que eu já fiz. Hoje e ontem, porque tem a primeira parte ontem, tá? Cristo foi acompanhado pelos filhos de Abel, porque Cristo era o próprio Abel renascendo. Era o ponta que a gente não tinha. Só que esse ponta, chamado Cristo Jesus, Deus homem, ele não quer mudar o sistema de Caim. O sistema de Caim que se lasque. Vai continuar mundo até eles mesmos se destruírem. Aí ele diz: eu farei nova todas as coisas. Cristo é Deus homem. E essa parte homem é Abel. Tá? Que maravilha. Quem gostou, o que você entendeu? Eu vou encerrando por aqui. Eu quero saber o que você entendeu. Palmas! Palmas! Herodes, Caim. Veja, Herodes, Caim. Reis Mago, Abel. Que maravilha! Quem que fez essa ligação? Cristina. Muitos de vocês gostam de mim. Não é porque eu sou bonitão, charmosão. Bem, eu sou mais ou menos, né? Eu não sou tão feio, não. Mas é porque vocês têm um sinal químico.
espiritual, tá? É um sinal químico espiritual que muitas vezes a pessoa vem da Alemanha para dar um cheiro na minha testa aqui. Isso é coisa espiritual, não é questão de teologia, é algo espiritual, tá? Então, é algo metafísico. É o Xiaomi, pastor. O Xiaomi de Chiquinho é o Xiaomi. É porque Chiquinho usa avanço. É com avanço, eles avançam. Pastor, é difícil descrever palavras de tanta sabedoria. Assim, gostou não? Foi com avanços, elas avançam. É o perfume, é o pel. Olha, que maravilha. Juliana, amamos o Senhor em Cristo, pastor. Que maravilha. Graças a Deus. Eu quero saber o que vocês entenderam nessa. Eu deixei para o finalzinho da live para. Bem, a gente foi conversando, né? E saiu aqui no finalzinho, já vai dar 7 horas, né? Para a gente conversar mais intimamente, né? O Senhor é o meu pastor, o pastor virtual, que maravilha. O Eley Miranda, é uma honra, tá? Quando alguém me chama de meu pastor. José Cardoso, muita sabedoria, pastor. Iria Tenório, muito mistério, pastor. Eu quero saber de vocês, por favor, escreva aí, o que você aprendeu aí? Agora você diz em palavras assim: eu aprendi que Abel foi o primeiro mártir, tudo começa com Abel. Grupo secreto foi top, pastor. Gostou? Ontem eu soltei um pouquinho, agora soltei tudo. Grupo secreto dos filhos de Abel. Foi antes de Cristo. Eles vinham fugindo dos filhos de Caim. A ligação deles é ideológica também, mas é mais DNA. Né? E digo mais, aquela lei que foi feita do adultério para matar mulher, porque não matava homem, só matava mulher, era para matar as mulheres de autogênesis. Evaristo e Fátima assistindo. Evaristo gosta, né? Meu amigo angelical. Obrigado, Evaristo! Avançamos muito hoje, pastor, com certeza. Sula, mas o que você aprendeu? Diga aí. Eu quero começar dizendo, eu aprendi que Abel foi o primeiro herói da fé. O primeiro herói da fé foi Abé. Sabe o que é Abé? Grupo, você gostou do meu sonho? Tudo era um sonho. Será que esse sonho é verdade? Nada está comprovado? Foi ótimo, pastor. Peguei tudo. Mas eu volto para rever. O Senhor é meu pastor. Aprendi e venho aprendendo nesses 8 anos que te sigo. 8 anos, Raquel? Que maravilha. Deus te abençoe, tá? Tudo anotado, pastor. Muita sabedoria. Pastor, que é a unção do sacerdote? Vamos falar amanhã sobre a unção do sacerdote? Bora. O começo foi tipo dos demônios espíritos e meio por final o grupo secreto. Aprendi que Abel foi o primeiro herói da fé, Iria Tenório. Eu entendi que até o mundo acabar, Caim irá continuar perseguindo e matando Abel. DNA. Cristina, valeu. Aprendi que as pessoas especiais têm que ser protegidas do mundo. Sim. Vamos. Deixa eu ver mais. Pastor, faz um grupo de zap. Cristina, sim, obrigado. Acompanho o pastor desde 2017. Que maravilha. Aprendi que todo perseguidor é filho de Caim. Eu vou assistir a live ontem e de hoje para aprender. Então assista, tá? Olha, eu vou dizer para você, por isso que você se arrepiou, tá? É uma liberação muito forte. Essas informações que eu falei agora não tem na internet. E você vai saber, né? Você vai saber. Você vai saber que essas informações são privilegiadas, elas têm bases bíblicas, têm base histórica, e estão sendo gravadas ao vivo, tá? Aqui eu estou ao vivo. Cristina, sim, obrigado. Acompanho o pastor desde... Estão sendo gravadas ao vivo, tá? Aqui eu estou ao vivo. Cristina, sim, obrigado. O dom é maravilhoso, tá? Esse sonho,
Esse sonho foi um sonho, assim, uma viagem astral, né? Como o livro Bahia dos Holandeses, que você é convidado para assistir, você é curiosa, não. Curiosa Jesus não gosta, não. Jesus gosta de aprendiz, tá? Curioso, ele quer aprender só para dizer que sabe. O aprendiz, ele quer aprender para mudar alguma coisa da vida dele. Aprendi que Abel foi o primeiro herói da fé e a trupe de Caim vai continuar atacando. Vai. Às vezes, por exemplo, uma mulher da geração de Abel vive tão bem com o marido, aí vem uma de Caim e toma o marido. E às vezes é um jogo de DNA. O DNA também é espiritual. Essas informações que eu passei para você estão todas baseadas na teologia, na história do cristianismo. Veja aí o próprio Cristo dizendo: vocês têm por pai o diabo, serão cobrados de vocês, o sangue que vocês derramaram, de Abel até agora, essa turma vem derramando sangue, ela vem derramando sangue. Profetas que não fizeram mal, Isaías, o grande Isaías que nós falamos, foram mortos pelos próprios judeus. Os judeus mataram Isaías. Mas por que mataram? Porque Isaías mostrou algumas falhas dele, então eles exterminaram. Nem todos que estão na igreja são da igreja. Os filhos do diabo também se misturam. Todos, Oséias, Isaías, todos os profetas da Bíblia foram mortos pelo seu próprio povo. A maioria deles, 90%, foram mortos pelo seu próprio povo. Eles estão infiltrados em tudo. Mas os filhos de Abel também estão infiltrados. E tem essa turma aí. E eu me lembro, como se fosse agora, naquela cena em 1400, conversando lá com aquele povo maravilhoso. É o joio e o trigo. O joio e o trigo também faz parte do DNA. É como tem gente que são programados para ser ruim. Você pode esfregar a Bíblia, esfregar Deus na vida deles, eles não querem Deus. Parece que eles estão programados no DNA. Né? Para um Abel sempre haverá um Caim. Então os filhos de Abel têm que ser secretos. Aí você fica contando sua vida para todo mundo, e aparece um filho de Caim e te lasca, velho. Cuidado, vice. Ué, é nordestino mesmo. Estes filhos de Caim matam até o próprio filho. Sim, quantos casos no Império Romano do filho que mata o pai, do pai que mata o filho, mata a mãe para tomar o poder? Eles são filhos do poder, eles querem popô, dedê. Mas esse poder de Abel, ele é um poder mágico, ele é um poder metafísico, ele é um poder que não é exercido com espada. Mas eles ajudam os filhos de Caim às vezes. Quando eu estudei a história de Joana d'Arc, eu vi uma filha de Abel sendo morta pelos filhos de Caim. Gente, olha a história de Joana d'Arc, uma mulher naquela época, sair na frente de guerra, no meio de um monte de macho, lutando, venceu, deu vitória à França, controlou, deu tudo certo, e os filhos de Caim, Joana d'Arc. Quando Joana d'Arc deu vitória a todo mundo, os caras procuraram um pum de Joana d'Arc e disseram que ela era bruxa porque ela tinha visões. Aí prenderam ela, fizeram uma CPI e começaram a catar. Ela tem isso, ela tem veia nas pernas, ela tem caspa no cabelo, ela tem o sovaco fedorento. Começaram a procurar, até que acusaram ela de bruxaria. Vamos botar a Joana d'Arc, a nossa heroína, na fogueira. Então botaram Joana d'Arc na fogueira, tocaram fogo, ficaram rindo quando os olhos de Joana d'Arc explodiram. Ela foi toda queimada, gritou de dor. Aquilo era uma filha de Abel do tempo moderno. Os traíras, os filhos da Lutes, aproveitaram dela, receberam a bênção dela, depois mataram ela. Aí depois que mataram ela, disseram: eita, até que ela era boazinha, não era? Vamos transformar ela em santa? Bora! Transformar ela em santa. Vamos! Por isso que os essênios eram tão isolados, porque ninguém sabe quem é filho de Caim, ninguém sabe quem é filho de Abel. Você vê o próprio Isaías, gente, um homem de Deus que profetizava. Veja o livro de Isaías, que livro maravilhoso, que profeta poderoso. Só porque o cara criticou a cúpula lá de Israel, os caras serram ele no meio. Nós não vai fazer nada com você não, tá, Isaías? Nós vai defender você, nós vai serrar você no meio. Os próprios discípulos, todos eles foram mortos, assados, cozinhados, arrancada a pele, sendo carregados para o cavalo. Eles foram sacrificados, eles foram mortos, velho.
O único que não morreu foi João, mas mesmo assim eles danaram ele dentro de um tacho de óleo quente, ali foi um milagre. Aí eles não morreram, eles ficaram com medo, tal, e deixaram lá na ilha de Pátmos. Mas o resto dos discípulos, tudo, inclusive Paulo foi decapitado, Pedro foi morto de cabeça para baixo. Teve um que foi arrastado, chegou lá só a coluna, outro foi cerrado, foi uma carnificina, velho. Botaram os leões para comer a gente. Essa turma, ela é do poder. Elas usam a religião, às vezes, por causa do poder que a religião tem. Eles, na verdade, não gostam nem de Deus. Eles são filhos já do diabo. Olha, são amalequitas, pastor, tanta crueldade, né, pastor? Porque Caim é cruel. Caim é cruel. Os filhos de Caim mataram uma pessoa só porque olhou nele, e outro matou só porque pisou no pé. O poder de Caim é material e está na carne, mas o de Abel é transcendental. É isso, valeu, Ana Maria. É isso que eles têm raiva, porque o poder deles está nos títulos, nos canudos deles, nas ideologias fajutas, e o poder de Abel não, está no transcendental. Muitos filhos de Abel foram mortos, de todas as gerações, de todos. Aí entra os filhos de Caim, da onda de sacerdote, aí começa a matar, sacrificar pessoas, tal. Então eles estão sempre interagindo com os filhos de Abel. E eles têm legalidade, porque eles têm príncipes. Mas agora nós temos um príncipe. Quem é o nosso príncipe? Diversão da família de Caim é ver os leões desacelarem filhos de Abel. Os caras, rapaz, então vai fazer o quê? Vai pro shopping, Não, eu vou lá para o Coliseu ver os cristãos morrendo com o leão comendo eles. Lá vai o leão comendo a perna do cara! É engraçado demais! O leão arrancou a cabeça do cara! Filho de Caim, filho do Satanás. Sim, construíram o Coliseu, dominaram o mundo, mas são filhos do diabo. Filhos do diabo. Por isso que às vezes dominantes são acusados de sacrifícios de animais, acelerador de partícula, aquele vídeo, tal, o cara, lembra? Porque eles têm um caráter desse tipo. Eles dominam tudo, mas eles não dominam o que Abel domina. Agora nós temos um príncipe. Jesus Cristo é o ponta de raça de Abel. Então a nossa guerra é espiritual. E o DNA também é espiritual, tá? Então podemos encontrar um filho de Caim entre os discípulos de Jesus. Quem é? Mas de quem é esse jegue? Quem é o filho de Caim entre Jesus? Quem é? Quem foi o filho de Caim que viveu entre os discípulos de Jesus? Quem foi? No Coliseu era assim, era. Cristina diz, Judas era o DNA de Caim. Ele era tão miserável que ele acabou se matando. Olha, eram os filhos de Caim no meio de Jesus. E ele era zelote. Exato, e o zelote era político. Zelote, eles eram políticos nacionalistas e davam de defender o povo. Acabou destruindo. Está vendo como eles não têm força? Eles tentaram enfrentar o Império Romano, só que Roma tinha mais DNA de Caim do que eles. Aí lascou. Judas era filho de Caim, filho da perdição, Cristo falou. Pilatos não. Pilatos era do grupo secreto, que apoiava Cristo. Volta o vídeo, assista normalmente, e você vai se arrepiar todinho várias vezes do que eu estou falando. Eu quero que você sonde a espiritualidade desse vídeo. Se eu estou falando alguma besteira, alguma asneira, ou se eu estou falando algo extremamente profundo que você nunca ouviu. Volte o vídeo, assista de novo e sinta a energia deste vídeo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo de Deus, eu te abençoo. Amém, amém e amém.